É interessante a gente pensar que qual foi o papel, a importância de um espaço como esse para essa cidade que antigamente sofria com infestações de formiga, tudo quanto é mato que tinha era samambaia e capim, e basicamente uma produção de café no século XIX super irrisória. Então a gente pensar o quanto essa massa toda que a gente vê aqui vai trazer de benefício para a cidade e para o crescimento de tudo, não só orçamento, mas também a diferença que para a própria sociedade joseense, o quanto Vicentina Aranha vai impulsionar assim de crescimento em todas as vertentes, em todo o viés que a gente puder imaginar. E a gente pensar, né, que São Paulo sofria muito, né, com questões ligadas às doenças infecto-contagiosas, né, a tuberculose era uma delas, e era necessário que fosse inserido, né, dentro dessas possibilidades de tratamentos hospitalares, né, para tuberculose pulmonar, algum equipamento, algum lugar para que pudesse receber essa quantidade enorme de paulistanos que a gente tinha doentes na capital, para que eles pudessem ir para um lugar onde fosse possível um tratamento mais, vamos dizer assim, o isolamento social pudesse de fato ser feito de maneira adequada. Por isso, a Santa Casa de Misericórdia do Estado de São Paulo optou então por trazer esse tratamento para o interior, para fazer com que essas pessoas saíssem da cidade de São Paulo, que era esse local mais propício à infecção, e viesse para um outro espaço. Vai ser lançada aí, né, a pedra fundamental de construção do Sanatório Vicentina Aranha, concluído em 1924. E aí, assim, a gente consegue ter uma ideia boa, né, do que ele era quando ele foi inaugurado em 1924. Tem algumas modificações que aconteceram, mas eu acho que cabe a gente entrar para conhecer um pouquinho. Vamos lá? Bom, aqui é a recepção, né, do antigo sanatório. Então aqui seria feito o primeiro atendimento aos pacientes, aonde daqui eles seriam levados para uma triagem, né, onde eles fariam exames de raio-x, os primeiros exames, enfim, para que aí sim determinasse para qual pavilhão eles seriam encaminhados, se ficariam aqui no pavilhão central ou algum dos pavilhões do lado de fora. Contudo, lembrando que sempre o que orientava realmente o tratamento dos doentes não eram as condições de infecção que eles estavam naquele momento, mas sim se eles tinham condições de pagar ou não pelo tratamento de tuberculose. Ao contrário do que muita gente imagina, a Vicentina Aranha, como vocês podem ver aqui, ela não foi necessariamente uma médica ou uma paciente ilustre que acabou se tratando aqui no sanatório. Na verdade, o sanatório leva o nome dela em homenagem a essa dama da alta sociedade paulistana, que era casada com Olavo Egídio, também um cara de uma família muito influente em São Paulo, e que ele era membro da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. A dona Vicentina Aranha, ela organizava jantares, festas, para arrecadar dinheiro para que essas pessoas doentes, né, tivessem acesso a algum tipo de tratamento de tuberculose na época. E aí ela morre, na verdade, em agosto de 1916, 2 anos antes de se iniciarem as obras do sanatório. Ela jamais esteve aqui dentro, tampouco viu o sanatório pronto. E o Olavo Egídio, para dar sequência a esse trabalho de filantropia da esposa, acabou doando grande parte dos recursos necessários para a construção do sanatório. E assim a Santa Casa de Misericórdia achou por bem, em homenagem à família, dar o nome de Sanatório Vicentina Aranha, em homenagem
à obra da própria Vicentina, como também ao Olavo Egídio, à família que tanto contribuíram para a execução de todo esse complexo. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem um pé direito muito amplo, né? E isso é característica de todas as construções do complexo do Sanatório Vicentina Aranha. Então a gente tem, mesmo nesse prédio que ele tem mais 2 pavimentos acima, a gente tem esse pé direito amplo para que a gente pudesse ter essa circulação do ar. Então aqui embaixo nós temos antigos consultórios, né? Então toda essa parte era para diagnóstico, né? Então os consultórios dos médicos, onde também se fazia a triagem dos novos pacientes quando aqui chegavam. Aqui a gente tem, né, algumas das peças, né, que sobraram da antiga máquina de raio-x que ficava aqui dentro dessa sala. Lembrando que o raio-x era a principal forma de diagnóstico da tuberculose na época. Então era necessário, a sociedade como um todo, em São José, por exemplo, toda uma pessoa que ia sair para procurar emprego, por exemplo, além da carteira de trabalho, era obrigatório, isso até os anos 70, de carregar consigo uma radiografia do seu pulmão para mostrar o quão saudável essa pessoa estava. E aqui a gente tem, né, inserido no final dos anos 40 esse elevador pantográfico, que ele serve, né, a todos os pavimentos do pavilhão central, e ele que foi uma peça doada pelo Banco do Estado de São Paulo, que era também uma das empresas que fazia, né, parte dessas obras de benemerência para a Santa Casa de Misericórdia, e fez então essa doação para o sanatório. E esse elevador que ele funcionou de fato até o início dos anos 2000, mas só 2 pessoas sabiam operar esse elevador em função da dificuldade de se mexer com a alavanca. Então às vezes ele travava e tal, então era importante, somente, né, poucas pessoas utilizavam. Aqui essa rampa, ela levava para a antiga cozinha e refeitório, toda a alimentação vinha por essa rampa e aí conduzida, né, para cada um dos quartos e modalidades de internação diferentes. Bem como também alguns pacientes que infelizmente viessem a óbito, vamos dizer assim, eles desciam pelo elevador, né, se fossem pacientes internados no andar de cima, e aqui também era o caminho que eles saíam para serem conduzidos até o necrotério do complexo. O Alberto de Menezes Borba, como vocês podem ver ali, né, mordomo do Sanatório Vicentina Aranha, ele não era necessariamente um mordomo como nós entendemos, que é o cara da toalhinha branca, ele serve uma família numa casa. Não, o Alberto de Menezes Borba, ele foi mesário da Santa Casa de Misericórdia, né, entre 1909 e 37, porém ele era o administrador, vamos dizer assim, o gestor de todo esse espaço, de todo o complexo sanatorial, onde ele prestava contas de tudo o que acontecia no sanatório para a Santa Casa de Misericórdia. Ele trabalhou efetivamente até 1936, quando ele foi afastado por questões de saúde, e ele acabou falecendo em 37. Essa ala que a gente vai conhecer, ela era uma galeria de cura, né, voltada para o tratamento de homens, e leva o nome dele, né, em homenagem a ele. Então a gente vai entrar para vocês conhecerem um pouco de algumas características do que a gente entende e denomina da arquitetura sanatorial. Nós temos galerias de cura parecidas com essa nesse mesmo prédio, mais uma aqui em cima, no próximo andar, e mais uma outra ainda no terceiro andar, que foi inaugurada em 49, mas como originais nós temos essa daqui e a do segundo andar. Do outro lado do pavilhão a gente tem a mesma coisa, e esse aqui talvez fosse uma das principais formas de tratamento da tuberculose, né? Então uma grande galeria, o que favorecia a circulação do ar, já que nós não temos, como os quartos individuais, paredes separando um leito do outro. Então aqui, por exemplo, na parede a gente tem esse interruptor, que era um interruptor de campainha,
para justamente acionar os enfermeiros, a equipe de enfermagem. Então, do lado dessa campainha ficavam sempre dois leitos, né? Então, nesse primeiro ficava um aqui e aí 2 leitos a cada uma campainha. A gente vê aqui, por exemplo, nessa porta, essa janela aqui de cima é uma janela que sempre ficava aberta para dentro, né? Então, a janela abre na parte de cima até porque o ar mais quente, menos denso, tende a subir. Então, o ar viciado, né, que nós expiramos, sempre vai subir e precisava de um espaço para sair. E o mesmo acontece nessas janelas daqui. Aqui vocês podem perceber dessas janelas, que essas janelas elas sempre ficavam abertas, independente se estivesse frio ou calor. No calor, por exemplo, não só as portas ficavam abertas, como janelas como essa, ó, ficavam abertas, né, para que o ar fresco viesse, entrasse dentro aqui da galeria, mas essas janelas de cima nunca se fechavam. Esse sistema onde ela abre para dentro, não é o caso aqui porque nós temos uma varanda lá fora, mas em janelas espalhadas pelo pavilhão, sempre abriam para dentro para que quando a chuva batesse, entrasse, viesse contra a janela, ela batesse nos vidros e escorria para fora, não molhando aqui dentro. Então isso também era uma característica interessante, porque essas janelas ficavam sempre abertas, né? Aqui esse piso, todo local que há tratamento, havia doentes internados, a gente tem esse piso tabuado, que ele não só faz uma manutenção na temperatura do ambiente, mas também permite que o ar também possa circular, né? Vindos dessa área que tem aqui um bolsão sob o pavimento, mais ou menos uma distância entre o solo e esse piso de 1 metro, também para auxiliar nessa circulação de ar. Vocês não vêm? Vamos?